Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, bem-vindos aí a mais um encontro do grupo. Para quem não conhece, toda quarta-feira a gente tem palestras com temas variados, temas que vocês não vão achar por aí nas matérias da UNB. E só os avisos, né? A gente está fazendo uma festa, o Halloween, está confirmado. Só falta achar o dia, que a gente está na dúvida um pouquinho, mas no final do mês vai ter essa festa Halloween Celta, pagando, vai ser a segunda edição. A primeira edição foi muito legal. A gente faz a festa com comidas veganas e sem álcool, mas a gente está vendo se põe álcool dessa vez. Estamos pensando. A festa pagando. Então, legal. Hoje temos a nossa convidada especial, a Adla Camargo. Oi, gente. A Adla é a nossa palestrante mais nova, batendo recorde com a gente hoje. Então, vamos falar sobre o tarô. Então, boa palestra a todos. Oi, gente. Obrigada por terem vindo. Quem aqui já pesquisou ou já estudou sobre tarô? Qualquer coisa. Vai ficar popular o negócio. Quem joga tarô? Tá popular mesmo. Então, vocês já devem saber, os que jogam principalmente, mas não tem uma base muito concreta de dados sobre de onde o tarô veio. Tem gente historiadores que falam que surgiu no Antigo Egito. Eu tenho um livro que fala que veio do Antigo Egito. Tem pessoas que falam que vieram de civilizações mais antigas. Mas o que se sabe mesmo é que o tarô começou como um baralho normal de mesa, de jogo, e ele foi introduzido na Europa no final do século XIV pelos persas. E aí no século XV, os italianos e os franceses pegaram esse tarô, esse baralho normal, ainda não era chamado de tarô, e adicionaram os trunfos, ou hoje, como a gente conhece, os arcanos maiores. E continuaram jogando com ele. Ele ainda não tinha virado esse instrumento divinatório que a gente usa hoje. Eu trouxe aqui duas cartas para vocês, do Visconti Sforza. Chamam esse tarô assim, mas na verdade é um conjunto de tarôs que sobreviveram do século XV. Alguns tarôs sobreviveram, tem só uma carta intacta. Então essas duas cartas, esse é o imperador e essa é a sacerdotisa, são dois arcanos maiores do tarô. No final do século XVIII começou a surgir relatos do tarô terem sido usados para fins divinatórios por ocultistas e místicos. E essa é a história concreta que a gente tem do tarô de registro. Existem vários tipos de tarô. Tem tarô cigano, que tem 36 cartas, tem tarô dos anjos, que tem 76, tem tarô de cento e tantas cartas, existem vários tipos de tarô. Eu trouxe aqui o baralho cigano, que é um dos mais famosos, mas eu não vou aprofundar na história. O baralho cigano teve outra origem, né? Não é essa que eu contei. Essa origem que eu contei é do tarô tradicional de 78 cartas. Tarô tradicional. Tarô tradicional, ele pode ser visto como pessoas. Cada um tem o seu jeitinho de ser. Uns são mais mentais, outros são mais intuitivos, são mais emocionais, outras pessoas são mais prolixas. A gente tem esses vários tipos de pessoas, como a gente tem os vários tipos de tarô. Aqui eu trouxe algumas fotos. Esses tarôs são bem subjetivos. Eu trouxe só para vocês verem a diferença. Esse tarô aqui do meio é o tarô que eu jogo, um dos tarôs que eu jogo, e ele encaixa uma carta na outra, e ele é bem viajante assim. Aquele outro tarô parece uma pintura de Monet, ele inteiro se encaixa. Então você tem vários tipos de tarôs, e o tarô que eu vou falar aqui hoje é esse tarô de 78 cartas. Então ele é dividido em 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Eu trouxe aqui os arcanos maiores do tarô de Crowley, que é outro tarô que eu jogo. É um dos tarôs mais conhecidos. Esses são os arcanos maiores. Como é que funciona? O que é arcano maior e o que é arcano menor? Para simplificar, a gente pode dizer que os arcanos maiores representam os principais arquétipos da humanidade. Morte, nascimento, infância, arquétipo de pai, arquétipo de mãe.
a gente tem várias essas. Relacionamento. Então, eu não sei usar o laser disso aqui. Foi. Esses daqui são os arquétipos de pai e de mãe. Lógico, cada um tem um significado mais profundo. Não vou aprofundar neles aqui, porque essa não é o objetivo da palestra. Mas quem que tiver interesse, vocês podem jogar no Google a Jornada do Louco. Essa é a carta do louco. Ela pode ser tanto a carta inicial dos arcanos maiores, tanto quanto a carta final, porque os arcanos maiores, eles simbolizam a sua jornada de vida. Então, o louco, ele é a criança, ele acabou de começar, ele ainda não tem noção de perigo, ele não tem maldade, ele é puro. Então, ele vem tanto no início da jornada quanto no final, que é quando você já aprendeu tudo e pode recomeçar a jornada. Quem quiser saber mais a fundo dos arcanos maiores, procura a Jornada do Louco, eles explicam de uma forma bem didática o que cada carta significa. Mas os arcanos maiores, de modo geral, é isso. Eles representam os arquétipos, eles podem representar pessoas muito importantes na sua vida, ou grandes desafios, grandes aprendizados que você tem. Os arcanos menores. São 4 naipes, onde você tem de Ás a 10, príncipe, princesa, rainha e cavaleiro. É muito raro você ver rei no tarô. Às vezes é o mesmo, digamos que é a mesma carta, mas geralmente vem escrito cavaleiro ao invés de rei. Quem gosta de astrologia aqui? Vocês acham que tem a ver tarô e astrologia? Quem acha que tem, levanta a mão. Tem tudo a ver. Tudo a ver uma coisa com a outra. Eu vou relacionar um pouquinho para vocês. A gente tem 4 naipes. O naipe de paus, ele representa as casas, os signos e o elemento de fogo. Então, ele representa o masculino, concretização, motivação, transformações, impulsos, começos, entre outras coisas. Tem vários significados. Esses são, lógico, são significados abrangentes, né? Cada carta vai ter um significado específico. Cada carta tem um jeitinho de passar a mensagem. Mas o naipe de paus, ele representa o fogo, Áries, Leão, Sagitário ou as suas casas, casa 1, casa 5 e casa 9. Eu trouxe aqui 2 cartas do tarô de Thoth, aquele tarô que eu mostrei para vocês antes, que eu jogo. Saturno em Sagitário, Sol em Áries. Não necessariamente você precisa se prender a esses significados que estão aqui. Ouros representa o elemento terra. Simboliza o material, o dinheiro, a estabilidade, a concretização. Então, touro, virgem, capricórnio, ou as suas casas respectivas, 2, 6 e 10. Então, eu adoro essa carta, essa primeira aqui. Não, gente. Isso aqui é difícil, cara. Você aperta errado aqui. Esse é um Ás de discos. Eu adoro essa carta. Aqui a gente tem a rainha de ouros. Disco, ouros. Espadas. Ar, comunicação, troca, sabedoria. Aqui a gente tem Mercúrio em Aquário, Lua em Aquário. Não é todo tarô que faz isso, que relaciona com símbolos astrológicos. Esse aqui em específico faz isso porque ele tem muito simbolismo. Mas tem tarô que só por exemplo, é abstrato. Ele só é. Então não é todo tarô que você vai ter essa quantidade de informação. Tem tarô que é só pintura. Tem tarô que não tem nada escrito. É só a carta. Copas representa o elemento água, a feminilidade, as emoções, sentimento, amor. Então vem representando Câncer, Escorpião, Peixes. Quem já sabia disso tudo? É muita informação para quem não sabia? Não? Porque tem 2 formas de jogar tarô. Você pode pegar um monte de livro e ler e decorar os significados e testar jogar para alguém.
E aí você vai estudar mais e esse mundo não tem fim. Você vai ficar decorando e lendo e cada um vai falar uma coisa e aí você vai sair lendo um monte de livro. Quando você vai num workshop de tarô, por exemplo, você tem vários encontros onde eles te dão uma apostila e você tem que... Eu vou falar decorar, porque não é possível que você lembre do significado das 78 cartas porque você gosta. É muita coisa para decorar. Tem mais de 1 milhão de combinações. Então, para mim, jogar tarô racionalmente seria impossível. Mas você tem esse caminho. Eu conheço tarólogos que jogam tarô de conhecimento, de memória. Eu acho o caminho do estudo, eu acho que ele te limita um pouco. Porque você fez seu workshop, aí você aprende vários métodos de tiragem, onde você tem que decorar o que cada carta significa. E aí você tira 6 cartas, 5 cartas, 3... onde cada carta significa uma coisa. Você tem que ficar lembrando, e você tem que lembrar da interpretação de cada carta que caiu em cada lugar. E aí, quando você não lembra, acontece um fenômeno dentro de vocês. Tem 2 vozinhas. Eu vou chamar elas de vozinha do coração e vozinha da cabeça, só pra gente distinguir uma da outra. A vozinha do coração, você vai jogar pra sua amiga. E aí, a sua amiga é super astral, e você vai jogar pra ela e você sente que ela tá depressiva. Só que você não sabia disso. Você sentiu que ela tá depressiva. Sua vozinha do coração falou que ela tá passando por momentos ruins. Aí você fala, lógico que não, a vozinha da cabeça. Lógico que não. Ela teria te contado. E a outra, ela é uma pessoa super feliz. Você não lembra que essa carta aqui, ela significa abundância? Como é que ela tá passando por um momento de depressão? Você tá errada. Você não sabe jogar, você tem que estudar muito mais. Quem aqui já passou por isso? Acontece essa vozinha, ela fala que você não sabe o suficiente, que você tem que estudar mais. E aí um dia você acaba largando, porque se toda vez que você vai jogar um negócio você não é bom o suficiente, você é ruim, para que você quer jogar isso? Mas eu particularmente não teria dado certo com essa abordagem, porque é muito decoreba para mim. Então você tem a parte intuitiva do tarô. Quem aqui sente às vezes que sabe uma coisa, não sabe como, mas você sabe e aí depois você descobre que está certo? Eu chamo isso de intuição. Quem aqui vê um amigo, principalmente quem você tem mais afinidade, e aí você sente que o amigo não está bem? Eu chamo isso de intuição. É assim que eu jogo tarô. Hoje em dia a gente acorda, aí toma café correndo, chega no estágio, aí faz tudo correndo e aí volta para a aula, sempre atrasado, sempre na correria. E aí quando você encontra outra pessoa, você não parou para perceber o que o seu subconsciente já percebeu sobre ela. O que ela está passando, o que eu estou passando. O nosso subconsciente já percebeu tudo, mas a gente está tão na correria que a gente não para perceber o que a gente já sabe, o que a gente já sente. O tarô é a mesma coisa. A gente fica tão preocupado em estudar que a gente não parou para perceber o que a gente já sentiu das cartas. A forma intuitiva que eu jogo é você sentir o outro, perceber o que você já percebeu do outro. Sentir a carta. Cada carta tem uma energia, cada tarô tem uma energia. Quando eu entrei em contato com o tarô a primeira vez, eu era pequenininha. Os meus pais me levavam na Dona Yara para jogar. Eles jogavam tarô e eu adorava bagunçar a mesa de tarô da Dona Yara. Ficava mexendo nos tarôs. E aí a Dona Yara falou que um dia eu ia acabar jogando tarô, mas que era para eu deixar eu chegar nessa história sozinha. Nem lembrei disso. Aí fui viver minha vida, fui morar fora. E aí, hoje eu falo que eu surtei, fiquei doidona lá fora, pirada. Aí eu voltei, eu acho que eu pirei mais ainda, maluquete. E aí eu acho que eu não tinha mais como eu pirar, que eu cansei das minhas certezas, que eu não reconheci aquela pessoa que eu estava vendo em mim. Foi quando eu comecei a buscar autoconhecimento. E aí uma amiga foi jogar tarô pra mim. Fiquei sem entrar em contato com o tarô há muitos anos.
E aí, quando ela jogou o tarô pra mim, antes dela falar o que ela ia falar, eu tava vendo. É assim que eu jogo tarô, eu vejo um filme na minha cabeça, como se eu estivesse vendo um cinema. Cada pessoa joga de um jeito, é assim que eu jogo. E aí, eu fiquei, eita, acho que eu pirei mesmo. Aí ela falou o que ela ia falar, e aí próxima frase que ela ia falar, eu interrompi, perguntei se o que eu tava vendo era o que ela ia falar. Expliquei pra ela o que eu tava vendo. Ela, é isso mesmo. Eu falei, eita, acho que eu jogo esse negócio. Aí eu falei para as minhas amigas, aí elas fizeram uma vaquinha e me deram o presente mais útil que elas podiam ter me dado, que foi o meu primeiro tarô. E aí eu peguei aquele livro de tarô e eu fiquei morrendo de preguiça de ler aquele negócio. E aí eu fui sentindo as cartas, porque cada carta para mim me contava uma historinha diferente, me fazia lembrar de coisas da minha infância ou da minha vida, me fazia relacionar aquela carta com coisas que eu já vivi. E foi assim que eu fui aprendendo a jogar. Então, daqui a pouco eu vou fazer um exercício com vocês vão entender o que eu estou falando. O tarô, ele se apresenta de uma forma única para cada um. Do mesmo jeito que você vai ter afinidade com tarôs mais racionais ou tarôs mais emocionais. Cada pessoa vai se relacionar com um tipo de tarô e cada tarô vai falar com você de um jeito único. Só você vai entender esse jeito. Você vai relacionar aquele tarô com o que você já viveu. Isso é muito autoconhecimento. Você tem que saber o que você já passou na vida para conseguir sentir aquilo. Mesma coisa com um amigo. Quando você sente quando você entende o que o amigo está passando, é porque você já reconhece aquilo em você. Você já passou por aquilo. Então o tarô para mim é autoconhecimento do início ao fim. Tá, a prática não é agora não, jazinho. Então tá. Aí, queria aprofundar, mas não sabia como. E aí meu namorado falava pra eu ensinar, mas achava muito maluco o jeito que eu jogava. Sabia nem que alguém ia poder ensinar isso. Aí eu peguei toda a energia aquariana revoltada dentro de mim, que não aceita nada travado, quer revolucionar tudo. E aí eu criei um jeito novo de ensinar. Já que o tarô é feito de símbolos e você tem que relacionar aqueles símbolos, tem que dar significados para ele, por que eu vou decorar o significado de outra pessoa se eu posso dar o meu significado para ela? Quem quer participar do exercício? Preciso de 6 pessoas. Vem vocês duas, vem você, vem. Falta homem. Vem. Homem? Vem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vem você. Ela. Então vem as duas e eu puxo mais um. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, deu certo. 8. Grupos de 4. 4 para um lado, 4 para o outro. Vem 4 para cá. 4 para cá. Qualquer 4. Então tá bom. Deixa eu chegar pra cá. Então, vocês podem ficar aí mesmo. O tarô vai se apresentar de uma forma única para cada um, porque cada um viveu uma vida diferente. Cada um pensa diferente. Então, por exemplo, se uma carta... O que você sente com essa carta? Eu tirei nome da carta, tirei número, tirei tudo, qualquer informação que vocês pudessem ter para raciocinar. Tá bom? Tirei símbolo astrológico, tirei tudo. Essa é só a figura. Tomem seu tempo. Vocês da plateia podem fazer também. O que vocês sentem com essa carta? O que elas te fazem lembrar? Então fica daí mesmo. O que você sente? Ai, tem que falar. Tipo, acho que profundidade, sei, alguma coisa densa e profunda, assim, tipo meio escuro. Ela te faz lembrar de alguma coisa da sua vida?
sei, talvez algum momento escuro. O que ela te fez sentir? Eu lembrei de anime, não sei porquê. Lembrou de quê? De anime, aqueles desenhos japoneses. Tá bom, mas o que ela te fez sentir? Não sei, uma racionalidade meio turva, assim, uma pessoa que usa conhecimento pra manipular, não sei. Gente, não tem certo ou não tem errado. É o que você sentiu. Não tem certo ou errado aqui. O que você sentiu? Eu acho que talvez medo ou solidão, não sei. E você? Trazer a clareza, tipo, a verdade vinha à tona. Senti isso. Vejam o que vocês sentem com essa. Não, vocês são o próximo grupo. Desculpa, tô na frente. O que você sente? Acho que pureza, talvez. E você? Intuição, não sei, magia, alguma coisa assim. E você? Reflexão, eu acho. Alguma coisa assim. Ingenuidade. Tá bom, vocês 4 podem sentar. Não tem certo, não tem errado. Vocês vão entender já já. Nunca vai ter certo ou errado no tarô. Vai ter sempre o seu jeito. Não tem certo, não tem errado. O que você sente? Você pode dar um tempinho. Dor. Curiosidade, conexão com o espiritual, com a natureza, magia, essas coisas assim. O que você sente? É uma parte de si que você não acessou, você tem medo de acessar. Parece algo ilusório. Uma ligação muito íntima que a gente tem. Eu vou falar natureza, mas é com tudo que a gente convive. Parece como se ela fizesse parte, assim. A gente fizesse parte. E essa? Possibilidade de algo novo, mas preso a algo antigo, algo que prejudica. Novidades, descobertas. Isso. Fluxo. Na verdade, uma relação assim com o útero, com, sei lá, feminilidade nesse sentido, assim. Com o nascimento, possibilidades. Tá bom, podem sentar. As 2 primeiras cartas, vocês sentiram coisas diferentes entre elas? Pode balançar a cabeça para eu ver. E essas 2 últimas também? Elas são as mesmas cartas, de tarôs diferentes. Então, as mesmas cartas fizeram você sentir coisas diferentes. É assim que o tarô funciona. Eu jogo com esses 2 tarôs ao mesmo tempo. Essa carta, para mim, a de lá, ela me faz sentir coisas densas, ela me faz sentir repulsa, ela não me faz sentir coisas boas. Então ela só aparece quando eu não tenho que falar de coisas boas para a pessoa que está na minha frente. Essa aqui para mim, ela me traz leveza. Então ela só aparece quando eu tenho que falar de coisas leves. As mesmas cartas. Mesma coisa, essa carta para mim eu acho ela meio bizarra. Então ela só aparece para mim quando eu tenho que falar de coisas sombrias, coisas que a pessoa ainda não acessou, subconsciente. A outra carta, para mim, aparece quando eu tenho que falar de fluxo, quando eu tenho que falar de novidade. Eu também relaciono essa carta com essas coisas que vocês falaram.
Então, o tarô é isso, é você sentir. Quando você relaciona ele... Por que vocês sentiram essas coisas? Não sei, porque eu tive uma vida assim, eu tive uma vida assada. É isso, o tarô é você sentir você e relacionar ele com a sua vida. No último workshop que eu dei aconteceu uma coisa incrível. Era parte de dupla e a Paula estava jogando para a Raquel e a Paula me chamou porque não entendeu as últimas cartas. Eu não mexi no jogo da Paula, só sentei e olhei. A Paula estava falando sobre problemas financeiros, chefe, troca de emprego. Eu não sabia disso. Quando eu sentei, eu vi o irmão e o pai da Raquel e uma saudade imensa que ela tinha deles. E aí me deu a impressão de que ela não morava com eles mais. E eu perguntei para a Raquel quando foi a última vez que ela viu o pai e o irmão. E a Raquel falou que eles tinham morrido há 5 anos atrás. Então as mesmas cartas, para pessoas diferentes, significaram para Raquel histórias que ela já estava passando. Então, não tem certo, não tem errado, tem o seu jeito de jogar. Tem o seu jeito de sentir, o seu jeito de se relacionar. E o autoconhecimento nisso tudo? Tudo que eu falei até agora é autoconhecimento. Para você perceber o que você sente com a carta já é autoconhecimento. Eu não sei se é a dificuldade de vocês, mas tem muita gente que eu pergunto: o que você está sentindo quando isso acontece? A pessoa nem sabe o que ela sente. Então, só de você perceber o que você sente quando alguma coisa acontece, isso já é autoconhecimento, porque a gente não tem esse tipo de questionamento com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento é você se questionar, é você estar cansada das suas certezas, é você procurar se conhecer mais, e o tarô te ajuda nisso. Teve essa cliente, se eu falar o nome dela, não é de propósito, porque eu gosto muito dela e é difícil chamá-la de cliente. Teve essa cliente que foi lá e, entre outras coisas do jogo, ela tinha muita dificuldade de parar de fumar. Ela já tinha tido câncer, não por conta do cigarro, ela teve câncer de mama, não sei se teve cigarro a ver, mas enfim, ela não conseguia parar de fumar. E era o momento dela eram 5 minutinhos do dia antes dela dormir que ela desestressava, era o momento dela de prazer. E aí eu fui jogando e percebi que quando ela era criança, ela era tão severamente podada pelos pais, ela tinha que fazer assim, ela tinha que fazer assado, ela tinha que... Ela não podia se divertir, toda vez que ela se divertia ela ficava de castigo. Então o cigarro para ela era 5 minutinhos de prazer que ela conseguia ter com ela. Então eu não sei se vocês já perceberam padrões comportamentais na vida de vocês, mas esse era um padrão comportamental dela. Toda vez que ela conseguia achar alguma coisa onde ela se permitia ter prazer, virava um vício, ela não conseguia largar. Então, padrões comportamentais, eu não estudo psicologia, eu vou falar o que eu percebo em mim, quando eu percebo os meus padrões comportamentais. Geralmente, eles foram criados quando você é criança. Enquanto você não volta e entende aquela criança que ainda está machucada, enquanto você não acolhe aquela criança, você vai continuar repetindo um padrão. Porque tem uma parte sua que está esperando alguma coisa. E ela não sabe como conseguir, então ela sai fazendo loucuras, as mesmas loucuras, para ter aquela atenção. Só que só você pode se suprir, não é o outro, não é seu pai, não é sua mãe, só você pode se cuidar, só você pode se agarrar. Então, enquanto ela não voltar e não acolher aquela criança que nunca pôde ter prazer, mas que agora pode porque ninguém manda nela, ela vai continuar tendo o cigarro como um vício e não como um momento de prazer. Não é bem prazer, é vício, é uma prisão para ela. Teve essa outra cliente que chegou já reclamando do namorado. Meu namorado não me valoriza, meu namorado não sei o que, tacou lenha no namorado. Aí eu fui fuçar o namorado. Gente, nunca tem a ver com o outro, sempre tem a ver com você. É sempre o que você atrai para a sua vida, porque alguma parte sua acha que você merece sofrer. É triste dizer isso, mas a gente tem padrões de sofrimento que atraem pessoas que vão fazer aquele papel, porque é isso que a gente pediu, é isso que a gente pediu para o universo, né? Essa parte inconsciente nossa.
E aí eu fui fuçando a vida dela e cheguei numa história que ela achou que não tinha nada a ver, mas que tinha tudo a ver com ela estar namorando essa pessoa que não valorizava ela. Quando ela tinha 6 anos, ela sofreu um acidente de carro e ela sofreu, foi bem feio, ela tem cicatriz aqui assim. E aí alguns dias depois era aniversário dela, só que ela ainda estava de ponto, tava roxo. E ela adorava ir para o aniversário dela, passar o aniversário na escola, porque os amiguinhos levava bolo, fazia festa, ela adorava, ela se sentia muito bem recebida. E aí ela foi para a escola porque ela estava emocionalmente frágil e achou que ir para a escola ia ajudar ela. Quando ela chegou lá, todo mundo ficou com medo dela. Chamaram ela de Frankenstein e aí ela não quis ir. Saiu correndo da escola, aquilo ficou traumatizado para ela não se sentiu recebida, ela não se sentiu valorizada, Leonina. Ela não se sentiu valorizada, ela não se sentiu querida. Então ela configurou aquilo como ninguém me recebe, então tá tudo bem, eu vou aceitar qualquer coisa. Ela atraía pessoas para ela que não valorizavam ela. O chefe não era só o namorado, mas era a pessoa com quem ela que mais espelhava isso nela. Então o chefe não valorizava ela, os pais não valorizavam ela, o namorado não valorizava ela, porque ela não se valorizava. O tarô, ele só é uma ferramenta de autoconhecimento se é isso que você quer para você. Porque, por exemplo, uma pessoa que pensa mais como que vai ser mês que vem do que por que ela está passando por seja lá o que for que ela está passando agora, ela valoriza mais o mês que vem, o tarô vai ser uma ferramenta de futuro. Então, para você que está jogando, ou para a pessoa que está ali sentada, vai ser uma ferramenta de futuro. Para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento, porque não faz muito sentido eu querer saber como é que vai estar lá na frente se eu não entender o porquê que eu estou fazendo isso aqui agora. Como é que eu vou chegar lá na frente? Então, é por isso que, para mim, o tarô é autoconhecimento. Principalmente quem joga comigo não adianta uma pessoa que não se questiona, não se conhece ir lá jogar, porque ela vai ficar tipo, cara, você é louca, não faz sentido nenhum o que você está falando para mim. Então, quando você escolhe uma abordagem, você atrai pessoas que também gostam daquela abordagem. Então o tarô, ele vai ser uma ferramenta para o que vocês quiserem. Depende de como você guia a sua vida. O que faz um tarô ser diferente do outro, né? Um jogo de tarô ser diferente do outro, é como a taróloga aborda a vida dela. Eu conheço uma astróloga que acho que ela vai nos 6 tarólogos. E ela vai toda semana. Depende da sua cara. Eu vou explicar por que ela vai toda semana. Cada um fala uma linguagem diferente. Então ela vai no que ela tá afim de ouvir, qual que ela acha que vai ajudar mais com o conflito dela. Ela vai no tarólogo como ela vai no psicólogo. Ela vai em mim, aí eu dou um pacotinho, ela trabalha, semana que vem ela volta, já é outra história. Porque ela se questiona tanto que ela passa por aquela história rápido. Agora tem gente que fica naquela história meses, 3 meses, 6 meses, a maioria das pessoas. Então, você também sente quando é a hora de jogar de novo, porque você já sentiu que você já passou daquele chefão, tá na hora do próximo. Deu tempo? Tem mais? Meia hora? Então vamos fazer um exercício. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Formem duplas, não precisa levantar. Forma dupla com a pessoa que está do lado. Se alguém sobrar, formem trios. Tudo bem se é com alguém que você conhece, mas o interessante mesmo seria ser com alguém que você não tenha muita afinidade. Mas tudo bem. Foi?
pra mim? Beijo? Não. Então tá bom. Todo mundo já sabe quem é a dupla, né? Se alguém estiver sobrando, formem trios. E aí, se alguém tiver de trio, não sei se é o caso, o trio vai fazer o exercício de olho fechado. Não sei se é o caso de alguém, mas vamos lá. Então, todo mundo bem quietinho. Eu quero que todo mundo feche o olho. Sintam toda a sua vida que está passando agora por você. Todos os conflitos, todos os amores, todos os medos, todas as felicidades, tudo. Sintam tudo. Cada um no seu universo privado. Tentem sentir o que está atrás do sentimento. Não escolham o que vocês vão sentir, só sintam. Se imaginem como uma casa onde todos os sentimentos fazem parte dela. Todos eles. Você não pode escolher qual sentimento entra e qual vai embora. Todos eles fazem parte da casa. Agora, como uma casa, num condomínio, você tem vizinhos. Vire para o seu vizinho, a sua dupla. Vocês vão se imaginar abrindo a porta da sua casa para a sua dupla. Deixa ela ver os seus móveis, a sua decoração. Pode abraçar, pode pegar, o que facilitar o contato. Pode olhar no olho. Não precisa conversar, só sintam. Sintam a casa do outro e deixe o outro entrar na sua casa. Não julgue a mobília do outro, só sinta. Sinta os medos, os amores, as dores, as cicatrizes. Sinta tudo que você conseguir. Os trios, se quiserem, podem dar a mão e fechar os olhos. Como vocês estão de 3, talvez ajude.
Sinta o que ele faz, sinta o que faz o outro ser igual a você. Porque ele é igual a você. Sentiram? Podem se despedir, abraçar. O tarô também é isso, é sentir o outro, é você reconhecer o outro como um irmão de caminhada, que também sofre, que também se machuca, se estrepa. É você sentir o que move o outro, você reconhecer no outro você mesmo, porque você só conseguiu entender o que você estava sentindo com o outro porque você reconhece isso em você. Então o tarô, para mim, ele é autoconhecimento do início ao fim. Todo mundo sentiu? Foi legal? Perguntas. Futuro. Quem aqui, quando joga, vê futuro? Vocês sentem que é estranho? Que é tipo um tiro no escuro? Não? A noção de realidade é questionável. Se você acha que as pessoas normalmente quando vão no tarô, elas vão com aquelas coisas rasas. O marido está traindo. Isso não é raso. Eu vou te dar o microfone. Deixa eu só terminar essa história do futuro e eu te dou o microfone. O jeito que eu vejo o futuro é você... O futuro depende muito do livre-arbítrio da pessoa. Eu posso falar que você vai ficar milionário no seu emprego, porque você vai ter uma ideia genial, mas você não suporta o seu chefe, e você pede demissão, porque eu te falei não serviu de nada. Então, pra mim, o futuro é tipo um tiro no escuro. É uma probabilidade do que pode acontecer se você continuar nesse tipo de comportamento. Então, eu, particularmente, não gosto de jogar muito para o futuro, não é o foco, não é o meu foco. O meu foco é passado, para você entender o porquê que você está aqui agora. Acaba rolando um futuro ou outro, e sempre que rola eu já falo para o cliente que eu não sou Deus, eu erro, o futuro não depende de mim. E é isso, eu conheço tarólos que jogam só para futuro. Eu não me arrisco porque pra mim não é o meu foco, porque pra mim é um tiro no escuro mesmo, depende da pessoa. Deixa eu... Você tem microfone? Oi. Repete tudo. Na verdade, porque essa construção, às vezes tem pessoas que fazem verdadeiras construções de realidade. E aí, por exemplo, enfim, tem gente que vai para o tarô, tem certeza que o marido está traindo por algum motivo. Às vezes o marido não está traindo nada, está lá no bar com os amigos, ou não está nem aí, mas a mulher decidiu que o marido está traindo ela. Se ela vai com essa realidade para o tarô, o que você vê? Você vê o que ela está sentindo, a realidade dela, ou você vê o que está acontecendo? Porque
aí essa questão de realidade dá margem a várias interpretações e muitas vezes você constrói o seu mundo. O meu foco não é nunca dizer se ela está certa ou se ela está errada, porque se ela sente aquilo, é uma verdade para ela. Independente do que acontece, a vida dela gira em torno daquela verdade dela. Então, o que eu faço quando as pessoas chegam com questionamentos desse tipo é: se isso realmente está acontecendo, por que você atraiu isso para sua vida? Por que você atraiu uma pessoa que faz isso com você? Por que você acha que você merece esse tipo de comportamento na sua vida? Por que você... Enfim, trabalhar os medos dela. Nunca dizer se o outro está fazendo ou se não está, porque isso não cabe a mim. O que cabe a mim é mostrar para ela o porquê que ela está vivendo aquele conflito. Se ela acha que ela está vivendo, é uma verdade para ela. A angústia que ela gira, que ela cria, é uma verdade para ela. Mesmo que não seja verdade, ela tem uma desconfiança que é muito profunda para ela criar essa realidade na cabeça dela. Então é isso que eu olho, nunca se o outro está fazendo ou não. Quem mais tem perguntas? Oi, boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra, muito lúdica, muito boa. Gostei muito de você ter falado dessa pegada mais intuitiva, assim. Eu sinto muito isso com o tarô também. Obrigada. E eu queria entender uma coisa específica sobre... porque normalmente eu tiro o tarô do Toff, que é o que você mostrou, né? Mas é algo bem iniciante, assim, eu percebo, são coisas mais simples e tal. Mas eu aprendi com as minhas amigas que você tira com a mão esquerda. Eu queria saber se isso é uma regra e o porquê disso. Que nem eu falei a palestra inteira. Cada pessoa vai ter o seu jeito de jogar. Tem gente que acha que o primeiro tarô tem que ser dado. Tem gente que tem que montar altar para jogar. Tem gente que reza. Cada um vai ter o seu jeito. Eu tento desmistificar muito as coisas. Então, assim, eu tenho o meu ritual antes de jogar tarô, mas é mais porque eu sou paranoica com o método do que porque eu realmente tenho um ritual espiritual. Então depende de cada um. Assim, pra mim a almofada tem que estar ali, tem que estar certinho, mas esse é o ritual que eu tenho, não é de espiritualidade. Então, se você se sente confortável jogando com a mão esquerda, jogue, mas eu não acho que o seu jogo vai ficar melhor ou pior porque você vai jogar com a mão direita. Eu acho que o seu jogo, na verdade, só vai melhorar quando você se sentir confortável em fazer o que você tiver a fim de fazer. Eu não vejo uma mão influenciando na qualidade do seu jogo. Boa tarde. Na verdade, boa tarde. Então, minha pergunta você falou que trouxe esse viés do intuitivo e você tirou os números, os nomes das cartas, os significados. Como que é essa história, então, de compreender os arcanos menores e maiores e a utilização desses arquétipos dentro do jogo? Por mais que você estude ou, enfim, saiba o que cada carta significa, eu acho que comparado com o que... eu acho isso limitante comparado com o significado da sua vida que você pode dar para cada carta. Se você for estudar cada arcano menor, você vai ficar preocupado em lembrar o que cada um significa. Só que cada coisa dessas vai ter um significado diferente para você. Então, em vez de decorar, você pode simplesmente sentir cada carta. Você dá o seu significado para cada carta. Vai valer do mesmo jeito. O tarô vai acontecer do mesmo jeito. Porque o tarô, imagina um menino de 8 anos que está aprendendo matemática. Se você pegar um problema de cálculo 2 e der para ele não vai entender nada. O tarô não vai fazer isso com você. Ele vai se apresentar de uma forma que você entende ele. Ele não vai ser um bicho de 7 cabeças. Então, se você der para ele um significado de vida, flui igual, eu acho que flui melhor. Pelo menos para mim, fluiria melhor do que estudar todos os significados. Mas os arcanos maiores, eles geralmente, do jeito que eu sinto,
eles têm mais peso no jogo. Então, geralmente, eles vêm representando uma pessoa muito importante na sua vida ou uma situação muito importante. Você sabe que é aquela situação porque a carta vai te fazer sentir alguma coisa. Provavelmente é a mesma coisa que você sente quando você está passando por aquela situação. Mas você pode pensar também que os arcanos maiores são essas cartas importantes, e aí para ajudar a contar a história vem os arcanos menores. Mas você pode jogar só de arcano maior ou só de arcano menor. Você não precisa usar o baralho inteiro. Eu conheço tarólogas incríveis que só usam os 22 arcanos maiores. Respondi? Quem mais? Lá em cima. Esse blog. Oi? É o meu. Aí lá tem vários vídeos de tarô, tem falando do meu workshop, tem textos sobre, enfim, as minhas maluquices de autoconhecimento. Olá, boa tarde. Ele vai falar e eu te passo o microfone. Boa tarde. Eu gostei bastante dessa relação que você falou agora do... Quando você tira uma carta, você intui e essa intuição vem com sentir, né? Fala só um pouquinho mais alto. Tá. Você está falando sobre essa intuição que você tem quando você retira a carta, né? Ou quando você observa ela. E como isso se conecta com o seu sentir. E aí você vai saber do que aquela situação está sendo tratada, ou qual situação que está sendo trazida à tona, né? Isso é possível de ser... Tá difícil de ouvir. Tá, eu vou falar um pouco mais alto, fica melhor assim? Uhum. Essa conexão do sentir, da intuição, ela funciona para cartas de determinados baralhos, mas ela pode funcionar através de outros objetos também, né? Sim. Por exemplo, búzios, pedras, etc. Sim. E como que eu posso, então, trabalhar isso além do baralho, além de objetos específicos, né? Como esse autoconhecimento através de símbolos, imagens, intuições e sentir pode ser desenvolvido no meu dia a dia? Se você... Deixa eu voltar lá pra frente. Se o autoconhecimento é uma questão central na sua vida, ele vai aparecer até você olhando para a árvore. Nossa, o jeito que essa árvore é movida pelo vento. Tudo vai virar um autoconhecimento para você. Eu não jogo outras coisas. A única coisa que eu jogo é tarô. Eu, às vezes... Um dia eu botei na minha cabeça que eu jogava búzios e fiquei com preguiça de pagar pelos búzios. Fui pra praia e catei conchinhas. Elas funcionam igual. Então, se o autoconhecimento é uma questão central, independente do que você for jogar ou o que você for fazer, ele vai aparecer para você. Eu não sei como que você sentiria esse autoconhecimento com conchas, ou pedras, né? Porque elas tendem a ser mais parecidas do que as cartas. Mas, do mesmo jeito que o que eu falo aqui de autoconhecimento não é uma regra para todo mundo. Cada um vai ter o seu jeito de se autoconhecer. Então aí você teria que experimentar viver a história, para ver como vai te fazer sentir a sua história, entender a sua história. Respondi? Minha pergunta. A próxima é ela. Não, pode fazer, depois eu passo para ela. Porque assim, essa coisa da intuição, eu acho que ela às vezes abre muita margem para interpretação bem diferente das cartas. Por exemplo, eu vejo que algumas cartas, como a força, o diabo, a morte, elas são interpretadas totalmente, nesse quesito que você está ensinando, intuitivamente, errôneo. Porque a morte, nem sempre a morte quer dizer que a pessoa vai morrer, ou que... Mas eu não algo, disse isso. tipo, intuitivo de que algo vai morrer. Porque sempre tem um lado sombra, mas também tem um lado luz de todas as cartas. Então, por exemplo, alguns simbolismos, se a pessoa for pela intuição, como a força tem tarôs que ela usa a força mesmo para poder abrir a boca do leão. E em alguns outros tarôs, a força, ela não usa nada de força com o leão. E isso, na hora que você vai fazer a leitura, se for muito intuitivamente, você não tem uma base da carta, você sempre vai puxar para um lado que às vezes não é. Eu nunca li um livro de tarô na minha vida. E para não falar que eu não li, eu comecei a ler um e não me acrescentou em nada. Não é você interpretar
Por exemplo, aqui eu tenho 2 copos. Um enche o outro. Então, se ela apareceu aqui, é porque você enche alguém. Não é por como o desenho tá. É o que o desenho te faz lembrar, associar na sua vida. Por exemplo, a morte não precisa funcionar para você. A morte, eu nunca vi a morte saindo como morte de alguém. Nunca. A morte, para mim, ela simboliza a morte, mas renascimento, morte de uma parte sua. Ela não precisa ser morte de alguém. Deus me livre ver isso num jogo. Mas você está presa ao desenho da carta. O que eu estou falando é o que está atrás do desenho. Mas você não está jogando de intuição, você está jogando de cabeça. Eu acho muito válido estudar. Se você, mas não fique limitado ao que aquela carta significa. Fique limitado ao que você sente da pessoa. Porque o que você sente do outro é o que o tarô vai te mostrar ali. Você já percebeu, o tarô é só um instrumento para ficar mais fácil de você perceber aquilo. Mas o seu subconsciente já associou aquilo tudo. Mas tem gente, que nem eu falei no início, que prefere esse lado mais racional de estudar. E tudo bem, são jeitos diferentes de jogar. Não determina qual tarô vai ser melhor ou não. Mas para mim, o jeito de ler nunca daria certo. Ela vai falar que ela já tinha pedido. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre o tarô virtual. Como é que funciona essa questão assim de você estar online e tirar uma carta? E como é que é essa energia, essa troca, isso funciona? Eu acho que não funciona. Porque não tem essa troca, né? Através do computador. Por exemplo, tem gente que pede para jogar por Skype. Para mim é extremamente estranho. Parece uma ligação que fica caindo. Você não sente o outro. E para mim, o tarô é isso. É essa troca. Mas eu não jogaria online, não. Eu não sei. Como se fosse a energia só de um lado, né? Só a sua. Só a sua. Eu entendo. Porque eu acho que é um software de tarô, né? Que faz tirar as cartas. Eu não sei. Eu acho que talvez encaixe com alguma situação da sua vida, mas eu acho que essa troca é muito mais profunda do que o tarô da internet pode te ajudar. Ela pediu lá no fundo também. A pergunta dela me fez pensar uma coisa. Se a pessoa joga o tarô com a questão do autoconhecimento, por que não funcionaria pela internet se a pessoa às vezes joga o tarô para si mesma e sente? Ela está sentindo a energia de um lado só, a dela, e funciona às vezes. Porque quando você está com a sua energia na frente do computador, quem vai te dar as cartas é um software de computador, não é isso? Como é que eu não acho que o software de computador pega a sua energia. Quando você está jogando para você, tá rolando uma troca, você está sentindo o que está acontecendo dentro de você. O software de computador, eu não acho que ele sente essas coisas de você. Não acho que funciona do mesmo jeito. Uhum. Sim. Mas como é que você passa isso para um software de computador? Eu não vejo assim. Não acho que dá certo. Olá. Oi. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu trabalho com astrologia e constato que as pessoas procuram muito um atendimento em cima de uma ideia de adivinhação, de coisas, e não do autoconhecimento em si, que esse instrumento, a astrologia, tarô traz. Eu queria te perguntar se tu constata a mesma coisa nos teus atendimentos, que as pessoas às vezes te procuram muito atrás de uma ideia divinatória, vou
cruzar uma esquina e vou encontrar um rapaz lindo e maravilhoso, a minha vida vai mudar, e enfim. Era essa a minha pergunta. Não, eu não constato. Eu acho que a gente atrai o que a gente manda. Então, é muito raro aparecer alguém que quer jogar comigo que não procura o próprio autoconhecimento, que quer saber futuro, ou que quer saber quando vai encontrar o namorado na esquina. É muito raro. Todo mundo, 99% das pessoas que vêm jogar comigo, já se conhecem, acharam alguma coisa estranha, não sabem para onde ir, e aí procura o tarô para ajudar. É muito raro aparecer alguém que não encaixa nessa minha abordagem. Para mim, né? Depende de cada tarólogo. Então, o que eu vou falar tem um pouco a ver com o que a outra colega, ela não está ali agora, mas ela estava falando sobre a abordagem objetiva. Né? E o próprio tarô, os mais tradicionais, como o de Marcelo, né, por exemplo, eles têm um conteúdo arquetípico e psicológico muito poderoso. Assim. Então, é claro que uma pessoa consegue olhar e captar muita coisa, e, claro, associar com o conteúdo dela, né? Mas, assim, eu também gosto da abordagem subjetiva, bem intuitiva e tal, eu sou bastante assim. Mas, desculpa, eu vou falar um pouquinho do que você mesma expôs. O seu contato inicial tem a ver com seus pais, lá no início. Então, é claro que, mesmo que você tivesse tido aquela abordagem mais livre, mas o convívio com seus pais, ele influenciou muito. A troca de informações, o que eles foram passando aos poucos, mesmo que bem sutilmente. E provavelmente a sua formação também influencia muito, ainda que você não goste de ler, ou não precise ler, ou sinta que não precise ler os manuais, mas a sua formação, ela influencia. A formação em psicologia, ela tem uma poderosa carga de conhecimento arquetípico que são aplicados no tarô, e são aplicados na astrologia, por exemplo. Então, uma pessoa que não tenha esse contato, que não tenha esse convívio, eu acho que sim, a pessoa, né, se ela não tem o acesso à formação desse conteúdo todo, essa bagagem de conhecimento que o tarô traz desde o século XIV, que você mencionou, é importante que ela leia alguma coisa. Com certeza. Eu acho que é sempre bom você ler, por exemplo, como eu leio astrologia e isso acrescenta no meu tarô, como eu leio sobre estudos de psicologia e acrescenta no meu tarô. Acho que tudo que você lê vai te acrescentar desde que você não deixe isso te limitar, como aquilo é uma verdade única. Mas tudo que você falou eu concordo, porque o jeito que eu jogo tem tudo a ver com a minha vida. O jeito que ela joga vai ter tudo a ver com a vida dela. Por isso que os tarôs são diferentes. Por isso que eu falei que o que faz a diferença de um tarô para o outro é como a taróloga aborda a vida dela. Então eu concordo com tudo que você falou. E eu acho que é muito bom você ler, sai lendo tudo, porque dá para você misturar um monte de coisa. Dá para misturar todos os conhecimentos, desde que você não deixe nenhum te limitar como verdade absoluta. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito bom, foi bem diferente do que eu imaginei que seria. E, na verdade, eu queria só complementar mesmo o que eles estavam falando, no sentido de que o que eu sinto é que, às vezes, pelo menos para mim, quando eu olho uma carta assim, cheia de símbolos, isso não me é familiar, né? É algo que, para mim, fica muito difícil. E, como você disse, assim, tem muitos livros, tem muitas coisas, eu me sinto muito perdida e confusa. Então, o que eu fiz há 3 anos atrás foi que eu estava numa viagem e eu encontrei um tarô que era um tarô com cartas em aquarela, que eram cartas de imagens muito simples, né, com cores muito básicas e completamente diferentes do tarô mitológico que meu amigo jogava para mim. Então, o que eu senti é que eu trabalhando esse tarô, né, há uns 3 anos, eu consegui ter uma progressão desse autoconhecimento. E aí agora eu sinto que essas cartas para mim já são um pouco superficiais, já não tão completas. Então eu sinto a necessidade de buscar outro, né? Outro mais complexo, simbólico, até aquele que você mostrou do leão, eu achei bem interessante. Eu não sei qual que é aquele. Não, minha amiga tem, acho que é Unknown, alguma coisa assim. Então o que eu acho que acontece às vezes é você querer aprender tudo de algo muito complexo sem primeiro prestar atenção no básico, né? Nesses padrões que a gente tem. Concordo, eu sinto que o meu tarô evolui toda vez que eu
resolvo uma super treta aqui dentro e ele evolui. Ou toda vez que eu mudo o meu jeito de perceber certas coisas, ele evolui junto. Por exemplo, se você me der um tarô de Marcelle, eu não vou jogar nada, porque eu tenho zero afinidade com aquele tarô. Mesma coisa com o tarô mitológico. Você vai se dar melhor com tarôs que tem mais a ver com você. Última pergunta, mais uma. Acho que acabou. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por terem assistido a palestra, terem participado. Se vocês quiserem, tem mais conteúdo no meu site sobre o curso que eu faço, sobre vídeos, enfim. Muito obrigada, gente, por terem vindo.